Boa noite a todos. Estou passando por aqui neste momento para saudar a todos com uma boa noite ou um bom dia, dependendo da hora, né, que você vai ter oportunidade de ver e ouvir o que está sendo falado aqui nesse vídeo. Aqui é o Zé Roque, do canal de oração, mensagem e bem-estar em família. Eu quero dizer para vocês que o meu objetivo, o meu alvo é alcançar pessoas para o reino de Deus. Não sou nenhuma pessoa importante aos olhos da humanidade, porque eu me considero pessoas importantes. A única pessoa mais importante, a única, é o Senhor Deus, em teu Filho Jesus. As pessoas na terra são importantes, todas são importantes, porque todas têm algo para realizar em cima da terra. Nós vimos que no Evangelho, né, todos aqueles que o Senhor chamou foram importantes, até mesmo aquele que o traiu para cumprir e desempenhar o seu papel de traidor. E os que foram, levaram, e os que foram martirizados, todos. E por que não dizer aqueles que também não foram escolhidos naquele momento, porque somente foi aqueles 12. Também estavam ali cercando, né, a todos eles ali juntos, unidos. Também era importante, porque Deus, ele é o centro de tudo. Primeiramente é ele, importante. Como Jesus é importante. E como ele se importou conosco, de olhar do alto céu, né? Não, não ver nenhum justo sequer e vir ao nosso favor, a salvar nós, a ser nosso Salvador. Então, o Zé Roque, com toda a simplicidade, ele quer deixar para vocês uma verdade. Porque o Zé Roque não aprendeu de homem algum, mas sim da palavra de Deus. A palavra de Deus ensinou os amados que se converteram. Ensinou a mim, que me converti, recebi Jesus como meu único, suficiente Salvador da minha alma, o Salvador absoluto, aquele que salva perfeitamente, porque ele veio para isso, veio para salvar o que se havia perdido. Agora você pergunta, o que se havia perdido? E o Zé Roque responde com toda a sua simplicidade. O que se havia perdido é o homem, desde o jardim do Éden, quando caiu no pecado, quando fez a vontade do adversário. Então, então é para nós meditar que não podemos fazer a vontade do adversário, mas sim a vontade de Deus. Então, vamos confiar? Vamos. Em quem? Unicamente no Senhor. Porque se alguém prega a palavra de Deus para você, ela tem que mostrar para você
que ela está falando que ela não está colocando nenhum intermediário entre você e o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele é o único que salva, que debaixo do céu não tem outro nome que foi dado para salvar nós, homens e as mulheres, a humanidade de uma maneira em geral. Muitas pessoas estão sendo enganadas. Por quem e por quê? Pelas falsas religiões. Eu não estou aqui para pregar religião, não. Mas Jesus não é religião, Jesus é verdade. É verdade. E quem pratica a verdade, pratica o bem, está fazendo certo. Porque quem pratica a verdade vem para a verdade. Então aquele que pratica a verdade vem para a verdade. Vem para quem? Vem para Jesus. Não tem outro. Jesus é uma verdade pura. A pura verdade. A qual você pode ler a Bíblia e você vai ver que Pilatos, né, não sabia quem era a verdade. E foi perguntar para Jesus o que é a verdade. Que Jesus estava falando da verdade. Mas Jesus já havia dito que era a verdade. Que é Ele, o caminho, a verdade e a vida. E depois Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu digo que isso vale dizer que Jesus e o Pai são um. Ele não falou que ninguém vai ao Pai, como se ele fosse uma pessoa que estivesse, né, separado do Pai. Ele disse: ninguém vem. Olha que lindo. Olha só, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Não é lindo isso? É muito maravilhoso. E quando você vai a Jesus, recebe Jesus, você começa a confiar e acreditar que, na verdade, Ele e o Pai são um. Ele e o Pai são um. Exatamente. Jesus e o Pai e Jesus. Jesus, esse Deus todo de poder, criou os céus, a terra. Não havia nada e ele fez tudo com o poder dele. Ele fez tudo quando? Quando não havia nada, porque ele e o Pai são um. Aí, aí tem o ministério terreno de Jesus aqui na Terra, onde muitas pessoas então começam a desacreditar. Porque não foi diferente no passado, quando aquelas pessoas que viam, né, ele naqueles dias que ele estava sendo perseguido, depois preso, né, depois examinado, depois levado para a cruz. Como disse, né, quando ele estava ali para ser entregue para os judeus, Pilatos disse para ele o que era a verdade. Mas ele já havia falado o que era a verdade. Então Pilatos foi ali conversar com aquela multidão e disse: não acho nele crime algum. Mas eles queriam que ele fosse entregue. E por causa do que estava escrito na Bíblia Sagrada, né? Ele foi entregue por Pilatos. Mas Pilatos tomou água, lavou as mãos do sangue, porque ele não via culpa naquele que estava ali, porque na verdade não tinha, ele não achava. Então, Jesus, a verdade, Pilatos, a dúvida. Pilatos, a dúvida. Mas aquela dúvida achando que estava fazendo a coisa não certa, porque lavou as mãos. Lavou as mãos. Pediu água e lavou as mãos. Então ele tinha dúvida, mas ele também tinha o pensamento de que
não podia, não podia fazer aquilo de uma maneira julgando Jesus, que Jesus era digno de passar por aquele ato. Não, ele lavou as mãos. E aí você? Talvez você esteja em um momento desse. Você está numa religião, mas você tem dúvida, porque você ainda não encontrou a verdade. Ou seja, não quis que a verdade encontrasse com você, desviaste da verdade. Mas hoje, Zé Roque, com a sua simplicidade, está falando para você. Leia o que está escrito em João 8, versículo 32. João 8, versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta o homem. A verdade transforma a vida do homem e da mulher, como transformou e libertou a mulher pecadora, quando conheceu a verdade. Aquela mulher pensou que era livre. Assim é as pessoas que estão no mundo, estão com tantas religiões, estão aí, né? Uma de um jeito, outra de outro, e todas pensam que estão certas, que estão livres, mas não estão. Zé Roque tem que dizer para você, doa o que doer. Não estão. A mulher pecadora, a mulher prostituta, tinha uma marca na testa. Aquela marca dava liberdade para ela praticar os atos imorais, atos imorais que ela praticava. Mas ela pensou que era livre. Ela disse para Jesus que ela ia onde ela queria. Mas Jesus disse: você não é livre, mas você pode ser. Está vendo? Então, assim são as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, ainda não receberam Jesus. Você não é livre. Vocês não são livres ainda. Mas podem ser. Sim, podem ser. Todos podem ser livres. Quando se arrependerem e entregarem o caminho ao Senhor, receberão liberdade. Quero dizer para vocês, existe muito exemplo na Bíblia Sagrada que nos fala da verdadeira liberdade. Foi quando encontraram com Jesus. Foi quando receberam a Jesus dentro do seu coração. Então receberam a liberdade e foram livres da mentira, do erro, do engano, do roubo, como aconteceu com Zaqueu. Quando encontrou com Jesus, ele recebeu Jesus de uma maneira muito gostosa. Convidou-o para a sua casa, porque Jesus havia dito: hoje me convém pousar na tua casa. E ele recebeu gostoso, levou Jesus para a sua casa. A murmuração daquelas pessoas veio, blasfemando, murmurando, porque Jesus entrou para ser hóspede de Zaqueu. Mas Jesus entrou ali para colocar diante deles a Escritura Sagrada, falar do amor, falar do perdão, e ele correu para os seus tesouros, tesouros que uma boa parte, era roubado. E colocou diante do Senhor e disse para o Senhor: eis que eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu roubei alguém, eu tirei de alguém, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus disse que a salvação havia chegado até ele, porque ele deu lugar, ele abriu o coração. Então ele foi liberto. Agora aquele homem
não era mais preso naquele pecado que ele andava. Agora ele era um homem livre e liberto. Glória. Liberto pelo poder de Jesus Cristo, da palavra santa do Mestre. Aquele homem tomou uma decisão. Aquele homem conheceu a verdade. Aquele homem conheceu a verdade que liberta e foi liberto. E agora Deus fala com você. Você não quer conhecer? Você não quer receber essa verdade no seu coração? E ser liberto? E ser liberta? Como os que foram libertos? Agora é o momento. Esse homem que está aqui, na tua simplicidade, mas como disse, o que ele quer é ver você salvo, salvo, poder encontrar com você naquele dia, naquele lugar, e onde Deus tem para nós, preparado para mim e para todos, e pode ser você também, para todos, o que nele crê. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vivo, Deus santo, Senhor Jesus, verdadeiro Deus, como está escrito nas cartas de João. Verdadeiro Deus, a vida eterna, a ressurreição, a vida eterna. Aquele que deixou sua glória nos céus e veio a esse mundo tão pecaminoso, gerou no ventre da Virgem, da semente da mulher e não da semente do varão. Mas ele é Deus para salvar. Aleluias! Bendito Deus, para salvar a todos que nele crer. Não vão perecer, não vão perecer, mas vão de viver a eternidade. Diga aí no seu coração, Zé Roque, eu quero viver a eternidade. Zé Roque diz aqui, eu também quero. Eu louvo o Senhor por isso. Eu louvo o Senhor. Eu quero, Senhor, viver para sempre, porque eu sei que o Senhor me geraste um dia para viver com muita alegria do teu Espírito em mim. Jesus, alcança essa pessoa agora. Alamashandai, Anasúbia de Cala, Xandalaba, Súbias. Alcança essa pessoa agora, Pai, que começa a sentir no coração o desejo ardente de nascer de novo, de receber o Senhor, de ter uma vida eterna, porque é certeza, porque o Senhor é real, é realidade, é vivo, é o príncipe da paz, é o Pai da eternidade, quem fez a eternidade antes de tudo. O Senhor é o grande eu sou. Emmanuel, Deus conosco é o Senhor. Aleluias. Eu te agradeço, meu Deus, esperando que essa mensagem penetre no coração das pessoas, e todas as pessoas que têm pedido a oração. Eu estarei orando por elas,
pessoas que estão com problema no lar, problema com a esposa, com os filhos, aqueles que estão em desavença. Eu oro por elas neste momento, meu Pai. O nome do Senhor, o teu nome, tão santo e poderoso, alcance esse alguém agora, Pai. Visita, meu Pai, essas pessoas. Visita essas pessoas, Pai. Alcança agora, Pai, o Sidnei Borracheiro, sua família. Alcança, meu Deus, Bom Geraldo e sua família. O Nivaldo e sua família. Nivaldo e sua família. Paulinho, seu vizinho ali da fazenda. Alcança, meu Deus. Os vizinhos aqui do bairro dos Freitas. Os vizinhos aqui desse bairro, da Estrada Juca de Carvalho. Alcança cada um deles. Os vizinhos aqui do Alto da Ponte, de Santana, de Jacaraí, das cidades vizinhas, de todas as cidades, Pai. Eu oro, Pai, porque o Senhor alcança, porque o Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe, o Deus das planícies, o Deus das montanhas, o Deus das alturas e da profundidade. Lerilo shemikora, olhe sindeita sheinu, olhe la súria la sendia, o Deus que faz maravilha, o Deus que opera no sertão e na cidade. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor da glória. Muito obrigado. Tudo está nas tuas mãos. Tem misericórdia do nosso Brasil, da nossa pátria. Livra, Senhor, da guerra. Tem misericórdia de Israel. Tem misericórdia do povo de uma maneira geral. Mas é necessário, Pai, que a tua palavra se cumpra. Então, seja feita a tua vontade, mas tenha misericórdia de nós. Misericórdia de todos nós. Amém. Que Deus abençoe a todos. Guarda esta palavra no coração e continue assistindo o canal Zé Roque, canal de mensagem, canal de oração, mensagem, bem-estar e família. Esse é o meu objetivo, ganhar as almas para Jesus. Amém. E até a próxima. Não esqueça de ler João 8, versículo 32. Amém. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.